Estamos ao vivo, eu acho. Estamos ao vivo. Boa noite a todo mundo. Sejam bem-vindos ao primeiro feedback que a gente vai fazer com desenhos de pessoas que mandaram, né, seus trabalhos para a gente dar alguma dica, né, para tentar dar uma melhorada sobre estrutura, sobre composição, sobre composição, estruturas, valores, leitura. O Tom chegou também, já está ali. Bom, chegando o pessoal. Espero que ajude vocês de uma certa maneira e que continuem mandando seus trabalhos, que a gente vai escolhendo os trabalhos para a gente conversar nos feedbacks que a gente vai começar a fazer a partir de então. Então vamos lá, gente. Eu separei 3 trabalhos, tá? 3 desenhos que eu vou comentar. Geralmente, esses comentários eu faço com os alunos do lado B, quem tá lá na escola, né? Tanto na Tatu quanto nos desenhos. Esse feedback é o que eu geralmente faço com a galera sobre desenho, né? Principalmente, pessoal, eu não vou falar sobre o estilo de tatuagem, né? O estilo de desenho de vocês, né? O que eu quero falar é sobre a parte de construção mesmo, a parte técnica. Então, não vou me incomodar assim em ver nenhum tipo de trabalho, tipo de desenho. E eu não vou falar sobre estilo, vou falar sobre a parte técnica, tá? A parte estrutural principalmente. Então, separei alguns trabalhos aqui e vamos começar pelo Donadil Arts. Mandou pra gente algumas artes. Obrigado, inclusive, a todo mundo que mandaram artes. Como eu falei, até deixando lá nas regras que eu não vou conseguir fazer tantos feedbacks durante esses encontros. Então, eu vou selecionar sempre uns 3 trabalhos, tá? O Donadil mandou vários trabalhos para dar uma olhada no trabalho dele. Eu vou começar com o dele, tá? E, novamente, falando sobre a parte técnica, não sobre a parte de estilos ou qualquer outra coisa, tá? Então, vamos lá, ó. Donadil mandou esse aqui. Esse desenho tá bem legal. Um senhor barbudo, lembra o Bruno. O Bruno jovem. E tá aqui o Bruno jovem, tá? Donadil Arts, tá aqui o perfil dele. E Donadil, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o seu trabalho e eu vou colocar ele aqui do lado. Deixa ele separadinho aqui, ó. Porque aí eu faço uma construção em cima do qual você mandou, tá? Tá, como eu falei, é muito mais sobre o lance da construção. Deixa eu pegar os lápis que estão na outra tela. Vou deixar ele aqui mais perto. Deixa eu escolher outro lápis. Melhor. Então vamos lá, ó. Sobre a parte estrutural, o que nós temos aqui é o seguinte. Dá para perceber que, assim, em questão de proporção, o desenho tá bem legal, tá? Inclusive, você segue umas linhas aqui de perspectiva que está funcionando muito no seu desenho e deixa o seu desenho com uma perspectiva muito, muito bacana, tá? Então, se eu recortar isso aqui, ó, eu tenho realmente uma caixa aqui perfeita, ó.
Isso é muito legal porque já deixa o seu desenho em vantagem, né? Onde eu sinto que existe realmente uma perspectiva, tá? Eu sinto só essa parte aqui um pouco achatada, tá? E principalmente essa parte aqui do zigomático. Então, para tentar solucionar isso, eu sugiro o seguinte. Aqui dentro, inclusive o pessoal que tem aula comigo está tendo aula dessas construções comigo, né? Essa semana. E tá todo mundo se ferrando. Aqui temos a entrada dos olhos, né? E logo abaixo fica o zigomático, assim, ó. Então, isso aqui, ó, ele vai ser conectado ao ouvido aqui, né? Na verdade, o zigomático, o arco zigomático, ele fica próximo do ouvido, tá? Então, ó, aqui, e eu também sugiro você colocar uma têmpora, ó. Lá pra trás, ó. Tá vendo, ó? Isso aqui acaba organizando melhor a sua figura. Só de colocar o zigomático, o arco zigomático, né? E a têmpora, já conseguimos resolver um pouco melhor a sua figura. Então, aqui em cima, por exemplo, nós temos o arco da sobrancelha, a glabela, que fica aqui, ó. E aqui o osso frontal. Aí aqui tem a cavidade orbicular. Aqui em cima nós temos a cavidade do nariz, né? Então aqui eu também ganho um pouco de plano, ó, na lateral do nariz, tá? E aqui na frente, eu acho que eu colocaria também um volume, ó, para conseguir dar um volume a mais nessa região que se chama orbicular da boca. Então nós temos aqui, ó, um volume que vai ajudar muito na questão do bigode, inclusive, tá? Que ficou com um volume também, ficou sem volume, na verdade, né? Então, agora, juntando tudo isso, vamos refazer o desenho. Ó, quando chega aqui na têmpora, a sobrancelha desce, ó. Aí tem o osso nasal aqui. Aqui. E pra cá vai ter as cartilagens do nariz, né? Aqui tem uma entradinha assim, e aqui tem o arco do nariz. Isso aqui é o lábio nasal, tanto de um lado quanto do outro tem que ter, né? Aqui, essa linha aqui, ó, é uma gordura, né? Chama-se lábio nasal. Então a gente vai colocar o lábio nasal aqui, ó. Tá? A marcação da têmpora. Aqui o reto, aqui o osso frontal, ó. Então, nós temos o volume aqui, ó, do zigomático, tá? Então a gente consegue colocar o cabelo. Por exemplo, aqui, ó, como o osso frontal ele faz isso, né? Então a gente pode colocar a linha do cabelo mais arredondada. E aqui, por conta
do zigomático, temos um volume assim, ó. E do outro lado, obviamente, o osso zigomático, como está aqui desse lado, ó, também está desse lado aqui. E a altura dele está ali, ó, na altura do nariz, mais ou menos, ó. Né? Da sobrancelha até o nariz, tem mais ou menos 1/3 na sua altura. E a questão aqui, ó, caso nós colocamos o orbicular na boca, o volume do bigode também vai se fazer diferente, ó. Ó, tá vendo como o bigode parece estar amassado aqui, ó? Ó. E aí quando eu coloco, ó, já cria um volume, ó. Né? E o queixo também projeta a barba para frente, ó. Aqui o volume da barba, tá? A orelha eu gosto. Eu gosto até dessa simplificação que você fez, então eu vou deixar essa simplificação. A proporção da cabeça está muito boa, tá? Aqui eu colocaria um volume no cabelo e desceria assim, ó. Não cortar o cabelo e já descer, tá vendo? Ó? Mas explicar que isso é redondo, ó. Né? Ó, isso aqui tem um volume. Então o cabelo vem aqui, ó, ele tem que andar por esse volume, ó. E aqui também, como você fez ali, inclusive, né? Mas é importante a gente explicar. Ó, tem um volume. E até mostrar, ó, quando coloca essas linhas, é para explicar principalmente que o desenho existe um volume nele, né? Então, por exemplo, aqui, ó, no nariz, né? Se a gente vai, por exemplo, pegar só a questão do nariz, nós temos ali o osso nasal, aqui, tá? Nós temos uma cartilagem, né? Que tá aqui, ó, completando o meio do nariz. E depois nós temos ainda a cartilagem na ponta do nariz, que parece um coração, quer ver? Ó? Algo assim, ó. Aí tem a parte de baixo. E depois também a cartilagem que compõe a aba do nariz, né? Tanto de um lado quanto do outro. Tá meio feião, mas é só para vocês entenderem que a parte do nariz, ele não é simplesmente... a gente não pode ignorar o fato de que existe alguma coisa aqui. E aqui no desenho, o Dona de Arts, dá para perceber que essas voltinhas aqui, ó, é de quem vê que tem um volume, mas não sabe o que é esse volume, o que são esses volumes. Então é importante entender, assim, tipo, aos poucos, e acrescentando nos seus estudos, um pouco da parte anatômica, né? Saber que aqui na frente vai ter o osso, saber que aqui nessa região vai ter a cartilagem, e saber que aqui nessa região também vai ter a cartilagem, né? Então, aplica isso nos seus desenhos também, vai acrescentando isso nos seus estudos, e aos poucos você vai melhorando essa parte estrutural, né? Então, aqui, por exemplo, quando eu faço esse estudo dos volumes, eu tento entender que isso aqui, ó, é um volume, tá? Aqui é um outro volume, ó.
já muda. Aqui é um outro plano, ó. Aqui vai subir, vai descer, né? Então aqui na frente, ó, eu tento entender a questão de todos os volumes. Não é porque é cartoon, né, que a gente vai deixar desenhar de qualquer jeito, né? A gente vai ter que entender essa parte estrutural. Então aqui a barba, eu tenho que fazer o volume, ó, o cabelo, né? Ó, como que é a questão das formas, né? Dos planos do cabelo, né? Como que ele se comporta, ó. E a orelha, né? Ó. Então aqui eu tenho uma reestruturação das suas formas, tá? Eu gosto do seu estilo, e principalmente esses bolds que você coloca, eu acho bem legal. Mas aqui, por exemplo, não ficou muito evidente o que é isso, sabe? Tipo, que informação que é essa? Né? O que acontece aqui no nariz dele, né? O que está acontecendo aqui na têmpora? Tá meio perdido essas explicações. Acredito que, como ele tem essa linha marcada do lábio nasal, provavelmente ele tem um pouquinho aqui também, ó. Né? Porque isso aqui é uma gordura, tá? Isso aqui é uma gordura, não é um músculo, né? Então isso aqui, ó, se ele tem essa linha marcada, é que provavelmente existe essa gravidade criando também esse peso aqui embaixo, tá? E é isso. Acredito que o seu desenho tá muito legal, Dona Jill Arts, tá? Você é novo pra caramba, então provavelmente vai fazer desenhos incríveis e vai levar em consideração alguma coisa falada aqui, tá? Então a questão aqui é estrutura. Pensa mais nas suas estruturas, vai aplicando aos poucos. Não foi do dia para noite que eu aprendi isso, tá? Foi colocando em prática todo dia um pouquinho. E quando você percebe, você tem um monte de pouquinho que faz um montão aí, tá bom? Parabéns, querido. Muito bom. Vamos para o segundo trabalho, que está aqui, ó, do Thiago Delira 2. Mandou vários desenhos também. Não dá para pegar todos, né? Mas eu gostei da arte. Eu acho que dá para dar umas diquinhas que vai funcionar, para deixar um pouco mais interessante o desenho, tá? Mas a arte em si tá bem legal e espero que ajude essas dicas aqui. Então vamos lá, mano. Vejo que é um desenho de 2018, é isso, Thiago? Você não desenhou mais de lá pra cá, não, mano? Vamos lá. Esse aqui é uma perspectiva de um ponto, né? Dá pra perceber que a perspectiva de um ponto, ela deixa a estrutura um pouco estranha, mas ela é funcional, tá? A perspectiva de um ponto, pessoal, é quando a gente faz meio que frente à casa, assim, ó. Né? No caso da casa, né? Tá de frente, mas a gente está vendo também a lateral da casa. E isso, na perspectiva real, não existe, tá? Porque se você gira algo, por exemplo, se eu vejo uma casa de frente, vamos pensar nessa casa bem simplificada, tá? Ela tá de frente aqui, ó. Ela não tem perspectiva nessas madeiras, ela não tem perspectiva na janela, na porta, ela não tem perspectiva em lugar nenhum, ela tá de frente, tá? Para ela estar de frente assim, nós temos que estar completamente de frente com ela, tá?
A partir do momento que eu ver a lateral, como está acontecendo aqui, desse lado, é porque eu girei, né? Eu fui do lado para ver a lateral, tá? Eu não consigo ver a lateral se eu não andar até lá, né? Ou eu vejo a frente, do jeito que ela tá aqui, mas eu tenho que estar completamente de frente com a casa, assim, ó. E para ver essa lateral, eu tenho que andar até essa lateral. Então, o que vai acontecer com a casa? Ela vai mudar a perspectiva desta maneira, ó. Ó, tá vendo? Olha como fica o desenho da casa se a gente ver, se a gente tiver que andar para ver a casa, para ver a lateral da casa, a gente... Ó, dona Júlia, muito obrigado. Parabéns, cara. Então, para ver isso aqui, para ver do jeito que tá vendo aqui, eu preciso andar. Só que olha como fica a perspectiva da casa comparada com o que temos aqui. Então, essa é uma perspectiva de um ponto. Ela é muito usada, tá? Ela funciona até um certo ponto. Mas eu estou falando isso, na verdade, Thiago, mais pelo fato de... Como essa aqui é um feedback, e acho que seria legal mesmo estar comentando sobre os pontos dos fundamentos do desenho, explicar como funciona. Então, acho que fica mais interessante falar sobre tudo, né? Então, a parte estrutural da casa, se eu quiser ver a lateral, eu teria que ter um ponto de fuga para aquela direção. E aí, ó, teríamos uma janela também em perspectiva, ó. A varandinha aqui também estaria em perspectiva, ó. Tá vendo? Ó? Tudo teria que estar girado, né? Ó. E aí, nós temos aqui a linha do horizonte que você jogou lá atrás. Isso faz com que crie uma divisão, né, entre o céu e a terra, tá? Você acrescentou umas pedras aqui. Os matinhos. Aqui tem tipo uma parte mais alta, né, de um morrinho, assim, como tivesse umas árvores. Eu sempre falo para os alunos que o lance da textura, né, do mato, por exemplo, no caso aqui o mato, ele deveria ser um pouco melhor explicado, porque no desenho a gente não pode trazer problemas, a gente tem que resolver problemas, tá? Então é uma coisa que eu sempre falo para os alunos que se você for acrescentar qualquer coisa no seu desenho, você tem que explicar melhor o que você está querendo comunicar. Então, por exemplo, eu sei que aqui é uma casa, eu sei que é uma varandinha, eu sei que é uma pedra, tá? Mas essas pedras e esses matos, chega um momento que fica uma coisa meio que dúbia. Será que são mesmo pedras e matos? Né? Aqui, por exemplo, a árvore, eu ganho pelo contexto, né? Isso aqui é como se fosse uma simbologia de uma árvore. Então, o que eu faria aqui, tentar fazer uns matos mais óbvios, ó.
Eu estou exagerando aqui, ó, o tamanho dele e tal, mas ao invés de eu pegar e ficar fazendo isso, eu tenho que explicar melhor. E muitas vezes, isso aqui, ó, comunica mais do que isso. Tá vendo, ó? Isso aqui vai comunicar um pouco melhor do que isso. Eu não estou falando, Thiago, que isso aqui é a solução, tá? Eu estou falando que isso aqui pode ser usado como uma solução, né? Então, acredito que a explicação no desenho tem que ser muito óbvia para que não fique aquela coisa do tipo, o que é isso que você tatuou em mim, sabe? Tipo, depois que tá tatuado então, fodeu, né, mano? As árvores, por exemplo, ó, eu posso tentar explicar de uma forma um pouco mais óbvia, tá? E pensando da seguinte maneira, ó. Deixa eu tirar até um pouco mais da opacidade aqui, ó. Opa. De novo, eu não estou falando que é isso a explicação, mas eu tento deixar de uma forma mais claro aquilo que eu quero explicar no meu desenho. Ó, aí eu faço aqui uma, a gente chama de Terminator, ó. Tá vendo? E é uma explicação barata, né? É uma explicação que não consome. É uma explicação que fica mais explicado. Olha lá, como fica mais fácil a comunicação. E, de novo, eu não estou falando que essa é a única solução. Seria ideal, Thiago, você pegar alguns artistas que você se inspira, né? Pega uns quadrinistas, uns ilustradores e tenta ver, por exemplo, como que eles resolveriam árvores, quando é o caso de desenhar uma árvore, né? Quando você vai desenhar uma casinha, quem melhor desenha uma casinha que você olha, né? Que você vai admirar ali como artista e que vai desenhar alguma casinha que funcione para a sua arte e você se inspire, né? Então, ó, eu estou fazendo de uma maneira que tentando resolver a explicação do seu desenho de uma maneira mais óbvia, né? Então, de novo, ó, como o mato aqui, talvez essa seja uma solução. A árvore, né? Talvez seja uma solução. A casa talvez seja uma solução, né? A questão da nave espacial, ela tem um caso de amor e ódio com os alunos, que faz o Fundamentos, que ela é cheia de elipse. E tem umas regras meio chata para desenhar qualquer coisa que há elipse, né? Como no computador a gente tem as ferramentas, né, que a gente pode aplicar, fica mais fácil. E eu também explico com a ferramenta. Onde que ela está aqui? Aqui, ó. Então, por exemplo, né, na perspectiva, para fazermos uma elipse, nós precisamos de dois eixos, né? A gente chama de eixo maior e menor.
E sempre os eixos têm que ter 90 graus, tá? Não importa o que você vai desenhar, se seja uma roda, se seja uma nave espacial, sempre vai estar ali no ângulo de 90 graus esses dois eixos, né? Se esse eixo tombar, não importa. Ela tem que ter perpendicular, tá? Em 90 graus o tempo todo. Então, eu sempre vou fazer uma elipse, ó, dentro desse contexto, tá? Não importa o ângulo que eu vou desenhar, faço uma linha perpendicular 90 graus e eu faço a minha elipse aqui, ó, tá? Então, se eu tenho essa nave nesse sentido aqui, ó, deixa eu pegar uma régua. Ela está em diagonal, né? A minha elipse tem que seguir o eixo. Ó. Então eu vou ter a parte de baixo da nave. Eu vou ter a parte de cima da nave. Eu vou fazer só uma nave, né? Porque depois as outras você replica, né? Parte de cima. A parte de baixo. Aí tem a peça um pouco maior, mais aberta. Aí vou ter que abrir um pouco mais e aumentar para jogar aqui em cima. Então, ó, eu teria algo mais parecido com isso aqui, ó. Tá? Mais ou menos parecido com isso aqui. E em cima disso, aí nós podemos pensar também nos planos, né? Então, por exemplo, isso aqui é reto ou é curvo, né? Então, digamos que seja reto, ó. Esses dois planos sejam retos, então provavelmente eu tenha o plano que aponte desta maneira. E aí, aqui embaixo, ele é reto ou ele é curvo? Vamos fazer reto também, ó. Então eu estou meio que explicando que plano é esse, né? Não posso deixar dúvida no observador, ó. Então, um plano que é reto. Agora, aqui em cima, eu acredito que seja redondo, vai. Então, vou fazer essa curva, ó, para explicar que isso aqui é redondo, ó. Né? Então, eu tenho essa forma, essa informação, ó. E aí eu posso desenhar aquelas peças a partir deste contexto. Então, agora eu tenho mais o fundamento aqui, ó, para eu conseguir desenhar de maneira mais fácil, né? Aí o carinha aqui, que é um casinho à parte também, ele pode pensar que é o seguinte, eu vou usar a sua estrutura aqui, ó, e colocá-lo, como ele está sendo abduzido, eu acho que exageraria um pouco mais na pose dele, como se ele estivesse sendo puxado, sabe, ó. Aí eu crio um gestual e eu colocaria a caixa, a pose dele mais parecido com isso aqui, ó. As duas caixas ao contrário, ó. Talvez o outro braço que está lá do outro lado iria aparecer ali embaixo, ó. E a cabeça dele
mais para esse lado aqui. Esse braço eu posso só jogar um tonzinho para ele ficar mais escuro. E os pés para baixo, né? Acho que faz mais sentido apontando assim, ó. Como se fosse o peso do pé, né? Ó, então, pensando nas estruturas, eu acredito que o lance da perspectiva, o desenho em si, Thiago, tudo funciona, tá? Eu sempre falo para os alunos que a partir do momento que o desenho está funcionando, tá tudo certo, velho. Então não tem do que reclamar. Mas se a gente quer dar mais um salto no nosso desenho, se a gente quer melhorar nossas estruturas, se a gente quer fazer com que o nosso trabalho fique mais diferenciado, né? Com mais peso, com mais profissionalismo, aí a gente vai ter que também começar a pensar de um jeito mais profissional, tá? Então, aqui, ó, eu penso muito mais na perspectiva básica, tá? A perspectiva da casa, a perspectiva ali da nave, né? As caixas básicas do personagem e também a questão da leitura, né? Como eu sempre falo nas minhas aulas também, já que você desenhou algo, você tem que explicar melhor esse algo. Não pode deixar mais ou menos explicado, né? Tem que ser muito bem explicado para que tudo que você desenhe, tudo que você tatue, todo mundo consiga compreender, todo mundo consiga ler, tá? Então é isso, tá? Basicamente, eu vou falar aqui sobre as estruturas, né? Que nem eu falei, pessoal, eu não estou preocupado com estilo, tá? Eu vou me preocupar mais aqui em falar sobre estrutura, sobre como deixar o desenho melhor estruturado, tá? E ao mesmo tempo, não é uma coisa assim minha, né? É uma coisa mais é um ponto mais dos fundamentos mesmo, né? Das regras do desenho, né? De como aprender tudo isso aí e entender que isso faz parte de todo um estudo, tá? Então é isso, Thiago Delira, tá aí seu desenho, tá? Espero que tenha ajudado em alguma coisa. E vai mandando desenho, tá, gente? Vai mandando desenho que a gente vai pegando os trabalhos de vocês e a gente vai dando esses feedback, tá? Parabéns, Thiago, muito bom. Agora eu vou abrir o último trabalho da noite, que é do nosso amigo Tom. O Tom também mandou uns 3 desenhos lindos. Difícil de escolher quando vocês mandam vários desenhos, porque é difícil falar, tipo, que feedback vocês querem, né, ouvir, né? Qual que é a resposta que vocês querem ter para os desenhos, né? Então esse aqui é o desenho do Tom. Tá aqui o perfil dele, tá? Tom Art Tatuador. Ele mandou também alguns trabalhos para nós. Tom é um amigo nosso já. E eu vou analisar esse desenho dele. Espero que ajude aí, querido. Vou copiar aqui para nós. Ele fez, né? Fundamento. Fez. E eu também espero que esses feedback, pessoal, vocês não fiquem chateados, tá? Falando sobre... É isso mesmo, né, meu? Da gente estudar, da gente tá praticando, né? Da gente tá sempre tentando melhorar, tá? Como eu falei anteriormente nos outros desenhos, o desenho do Tom também está funcionando, pessoal. Ó, como funciona muito bem. E ele é caprichoso, olha que lindo
esses detalhes, né? Todas essas informações ficaram muito legais. Ficaram bem legais, tá? Mas vamos lá, vamos ver o que dá para ser melhorado. A primeira coisa que me chama atenção, Tom, é que de todo o seu desenho, de todo o seu trabalho, o que mais me chama atenção são as mãos dele, tá? Junto com a caveira, e a coroa lá em cima, né? A roupa dele, a espada, meio que tá ali naquele bololô, tá ali legal, não é para chamar atenção mesmo, ela tá ali como um coadjuvante, né? Mas eu não sei porquê, eu sinto que o meu olho transita mais aqui, nessa região, e meu olho transita mais aqui, nessa região. E o que isso quer dizer? Quer dizer que o rosto dele tá meio que escondido no meio de tudo isso, né? Por quê? Aqui tem muito contraste, ó. E aqui tem muito contraste, né? Tá muito legal tudo isso aqui, ó. Só que o rosto dele, por ser uma pessoa de idade, barba branca, rosto com muito branco, sobrancelha branca, meio que perde essa força, tá? Eu sinto isso, eu sinto que o rosto não me chama atenção. Quem me chama atenção aí são a parte de baixo dele, as mãos, caveira, e lá a coroa dele, tá? Olhando assim agora, tipo, falando desse jeito, né, pensando por esse lado, concorda que chama muita atenção, ó, aqui em cima principalmente chama bastante atenção, ó, por conta do contraste, e aqui por conta de contraste de detalhes, tá? Contraste, pessoal, nem sempre é claro e escuro, tá? Contraste pode ser também a quantidade de detalhes. Então aqui tem muito detalhe, aqui tem muito detalhe. Aqui tem muito peso de linha, aqui tem muito peso de linha. Só que para cá eu não sinto isso, tá? Então, Tom, vou tentar ajudar nesses contrastes, tá? Vamos tentar isso. Ó, agora que eu ampliei, eu vi que ele tem uma cicatriz. Eu não tinha percebido isso. De tão discreto que tá tudo isso, né? A questão do contraste, como eu falei, não é questão só de escuro claro, tá? Mas também questão de quantidade de detalhes, tá? Então vamos lá, vamos mexer um pouquinho no rosto dele. Eu acho que eu diminuiria a testa, por ser um desenho mais puxado para o cartunesco realista. Eu acho que eu diminuiria a testa dele, tá? Deixa eu colocar aqui a cavidade dos olhos. Aqui. O zigomático aqui, ó. A orelha vai estar mais ou menos aqui. Têmpora. E os olhos vão estar mais ou menos nessa região. Vou aumentar um pouco a largura do nariz dele. A sobrancelha vai estar por aqui. Até vou colocar o volume para fora, criando um overlapping. O bigode dele, ó. Vou colocar aqui o bolso. Vou colocar o bigodão dele para fora, ó. O Tom falou, pode descascar à vontade. Mantemos a amizade então, Tom? Se eu falar alguma besteira aqui, pelo amor de Deus, mano. Vamos manter a amizade. O volumão na barba, tá vendo? Ó?
Ó, eu vou tentar por aqui, tá? Isso aqui, pessoal, é uma das tentativas, né, que provavelmente eu faço com os desenhos para ver se vai dar certo, né? Se essa é a solução que eu estou pensando, tá? Deixa eu tirar mais da opacidade aqui. Deixa eu deixar isso aqui também um pouquinho sem opacidade. Vou colocar um tom mais escuro e vamos redesenhar por cima. Aí nós temos aqui, ó. Aqui são os lábios nasais, né? Como ele tá com uma cara de puto, né? Vamos fazer o olho dele também fechadinho assim. Aqui. O zigomático tá por aqui, ó. Nessa região, ó. Então é isso, gente. Muitas vezes, né, a gente acaba desenhando e perdendo a ideia de algumas regras que vão ajudar, de certa maneira, a criar um desenho mais interessante, com mais impacto, tá? De novo, eu não estou falando que esse... eu sempre vou repetir isso, tá? Essa aqui não é a única solução. Essa aqui é uma das soluções, tá? Vocês podem não concordar e tá tudo bem, mas isso aqui é o que eu faria num desenho meu, por exemplo, tá? Esse tipo de estudo, pensando nesses interesses, né? Por exemplo, até o bigode dele, até a barba, a gente tem que pensar no design, tá? Não é só colocar um bigode, é deixar um bigode interessante. Não é fazer uma barba, é de fazer uma barba interessante, tá? Então aqui, ó, olha o volume que eu vou colocar aqui, ó. Quando aparecem os desenhos bons assim, é difícil de analisar. Ó. Deixa eu colocar aqui umas sombrinhas de contato. Aqui. Tá vendo, Tom? Eu refiz o rosto dele, tá? Eu dei uma ajustada no rosto dele para tentar trazer mais peso, para tentar trazer mais dinamismo, né? Porque eu acredito que tudo aqui tá muito dinâmico no desenho, tá? Eu sinto isso, que tá muito dinâmico, mas o rosto meio que se perdeu no meio de tanta informações, né? Então tem informações da coroa, informações da mão, informações da roupa, né? Aqui em cima, eu tô achando muito que tá virando do nada, tá? Começa a lembrar daquelas regras das caixas, né?
aonde eu tenho a frente, eu tenho o ombro dele, ó, né? O trapézio, o ombro, ó. E aí ele gira lá para trás, ó. Então tá a frente, o trapézio dele e vai lá para trás. A diferença. Como vai reto, ó, acaba. Vai, ó, esse aqui tá quase reto, ó. Paf, acaba. E eu tenho que pensar que ele tem uma frente, né? Ele tem uma parte que é frontal, ele tem uma parte que é o trapézio dele aqui, né? Então aqui é a mesma coisa. Isso aqui, ó, eu tenho que pensar como que tá aqui em cima do ombro dele, ó. E como seria esse encaixe. Eu faria alguma coisa assim, ó. Para enfatizar a curva do ombro dele, ó. Né? Olha como tá reto aqui, ó. Tá muito... some. Ó, isso aqui vem aqui e some. Vem aqui e some. E quando eu coloco aqui, ó, tem informações da frente, do ombro, e ele joga. Aqui o ombro dele, ó. Olha como ele tem essa curva aqui do ombro. Que legal, ó. Então vamos enfatizar essa curva do ombro, ó. Aqui, ó. Né? E isso aqui está muito repetitivo, ó. Isso. Tem 3 curvinhas iguais aqui, tá vendo? A gente pode mudar um pouco isso aqui. Faz um diferente do outro, ó. Isso aqui é meio... O nosso cérebro faz isso, né? O nosso cérebro faz a gente fazer essas repetições e acaba caindo na mesmice, sabe? Tipo, 1, 2, 3, aí do outro lado você repete, ó, 1, 2, tá vendo? É uma coisa meio que já do cérebro mesmo. O cérebro faz isso com a gente. Então, a gente tem que ficar ligado para não cair nessas informações repetidas, né? Ó, a curva, né, da roupa, ó. Eu entendi que isso aqui tem volume, ó. Vou fazer uma sombra de contato aqui. Outra aqui. Outra aqui, ó. Então, se eu tirar aqui, olha a diferença. Então, vamos lá. Olha o volume, então, em cima do ombro, ó. Eu ando agora pelo ombro, ó. E aí eu caio para frente ou eu vou lá para trás. Antes, ó, a frente, atrás, o lado, é tudo igual, ó. Tá tudo muito chapado. Se eu puxar no zoom, isso aqui, ó, eu não sei para que direção tá indo, tá vendo, ó? E tá lindo, tá? Tá lindo tudo isso aqui. Mas eu não sei para onde tá indo. Tipo, ele tá subindo, ele tá descendo, ele tá o quê, né? E a gente tem que estar explicando o tempo todo para quem observa os nossos desenhos, né? Então, que nem aqui, ó, faço questão de ir lá para trás. Tá vendo que aqui também, ó, acaba reto, né? E eu tenho que explicar que isso aqui vai lá para trás, ó. Né? Vai lá para trás. Tá? Outra coisa, essa mão também, ó, ficou muito expressiva e eu gosto muito dessas informações que você dá, principalmente você deixou elas mais quadradas, tá? Mas aqui, ó, essa tangência não é legal entre o anel e o dedo, tá? Não parece que ele está com o anel, parece que ele está pintado o anel, né? Então eu tenho que enfatizar esse volume, ó. Eu tenho que desgrudar esse anel da mão dele, ó. Coloca uma pedra, coloca alguma coisa assim, ó, para deixar mais claro que tá para fora, ó, do dedo dele. E aí você trabalhou com as caixas, ótimo. Isso acaba criando, né, mais tridimensionalidade para o desenho. Talvez aqui no dorso ele seria um pouco mais fechado. Aqui assim, não tão aberto. Aqui. E aqui eu colocaria ainda talvez o ossinho da ulna aparecendo aqui, mas não é uma coisa que precisa ser colocada. Mas ó,
Aqui em cima, nós também temos apenas os tendões que vão para essa direção do meio do pulso, tá? Então, vocês podem depois trabalhar com esses tendões, ao invés de colocar essas veias, né? Talvez pensar mais nesses tendões. Ele faz esse tipo de volume aqui, ó. Dá para brincar legal. E todos eles vão para o mesmo ponto, tá? Que é meio que no meio do pulso, mais ou menos ali, tá? Aqui nessa mão, por exemplo, ó, de novo criou-se as repetições. Esse dedo, esse dedo, esse dedo, esse dedo tá muito repetitivo, né? Então, vamos tentar melhorar colocando talvez esse dedo mais curto, né? Criando uma outra pose para esse dedo, vamos tentar, tá? E os dedos, para ficar mais natural, eles têm que dar uma impressão de que se juntam para o meio, tá? Eles não podem ser paralelos, assim, ó. Eles, na verdade, têm que dar uma sensação que faz isso, ó. Tá? Fez o desenho da mão, a mão tem que criar essa sensação de que eles vão se encontrar no meio. Os dedos, né? Vão se encontrar no meio. Então, eu coloco esse dedo, talvez eu esconda essa falange aqui, tá? Agora, esse outro dedo, já vou fazer ele assim, ó, para dentro. Tá vendo? Porque senão, de novo, a gente vai fazer uma repetição. Como eu sempre falo, desenhar, pessoal, é pensar, tá? Não é cair no automático e vai desenhando de qualquer jeito, né? Isso aqui é uma regra, né? A gente tem que manter essas regras para que o nosso desenho fique mais interessante, tá? Então aqui, ó, já joguei o dedo mais para dentro, ó. Esse aqui eu deixei ele mais para cima. Já tem uma variação aqui, então não fica os dois dedos iguais, tá? Esse terceiro dedo eu posso repeti-lo. Igual esse aqui, ó. Não tem problema. Assim. Já esse dedinho, que tem que parecer que é um dedinho, porque ele está muito parecido com os demais, ó. Né? Esse último dedinho aqui, talvez eu faça ele um pouco menor. E também separadinho um do outro, ó. Ao invés de deixar todos eles juntos, eu tenho que dar essa impressão de que ele está entrando, né, na estrutura. Eu não posso simplesmente desenhá-lo paralelo também. Já o polegar, eu acredito que eu fecharia mais também, ó. Eu fecharia mais ele assim, ó. Vamos ver, ó. Ó como deixa uma mão mais expressiva, pessoal. Muito mais expressiva, assim. E, de novo, isso aqui não é a única solução, tá? Eu sempre falo isso e eu vou repetir sempre. Isso aqui que eu estou desenhando é uma das soluções, tá? Então, ao invés de deixar todo o desenho meio repetitivo, todos os dedos parecidos, todos eles com o mesmo tamanho, né? Aqui eu já deixo ele com muito mais interesse. Essa mão está muito mais interessante, tá? Então, mãos tem que haver esses interesses, né? A gente não pode simplesmente fazer uma mão linda aqui, assim, com uma estrutura melhor e acaba deixando essa aqui de lado, tá? Cuidado com a hierarquia, tá? Esse dedo do meio é maior, tá? Esse dedo tem que ser menor, tá? E o dedinho tem que ser muito menor. O dedinho, ele tem a altura aproximada de 2 falanges, tá? Ele tem 3 falanges, mas ele tem o tamanho como se fosse 2 falanges do dedo anular, tá? Né? Então, ó, de novo, olha o lance então do rosto,
tentar criar pontos de interesse, tá? Se preocupar com a parte anatômica por baixo da roupa, né? Então a gente meio que esquece, quando a gente desenha roupas, né? E ainda mais uma roupa desenhada desse jeito, bonita desse jeito, a gente acaba esquecendo que há um volume, né? Que há uma frente, que há a parte de cima, que são os ombros, ó, a ponta lá, né? E nós temos lá a parte de trás ainda. Então nós temos que pensar que a roupa está vestindo, né? E aqui ele estava acabando só, simplesmente acaba, né? Essa ombreira, por exemplo, ela tá linda, mas ela não está explicando direito o que ela está vestindo realmente, né? Já que são os ombros, eu tenho que explicar que existe um ombro ali, ó. Então a estrutura por baixo disso é muito importante, tá? Esse desenho então é do Tom Art Tatuador, tá? Espero que você tenha curtido aí também, tá bom, Tom? São algumas dicas que eu vou passar durante os nossos encontros, falando sobre esses nossos feedback, tá? E espero que tenham gostado, tá? Gente, é isso, tá? A gente vai sempre pegar 3 trabalhos de vocês, quem quiser mandar trabalhos... Ó, o Tom ali, ó. Foi demais. Valeu, Tom, obrigado. Se vocês quiserem pegar trabalhos, marcar a gente, mandar seus trabalhos para nós durante a semana, a gente vai separando alguns desenhos e a gente vai dar esse feedback aí para vocês durante o final de semana, tá bom? 1 horinha aí deu para falar bastante coisa. Obrigado, pessoal. Valeu. Até.